Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo bem. E hoje a gente vai reagir ao Pentatonix com Evolution of Music e a gente espera que vocês gostem dessa reação. Bom, inclusive, esse é um vídeo que foi muito pedido aqui no canal, né? A gente teve muitos pedidos para que a gente fizesse a reação desse vídeo específico do Pentatonix. A gente está super curioso para saber como é esse vídeo, uma vez que é a evolução da música. Então a gente quer ver como é que eles vão fazer isso. A gente já fez outras reações do Pentatonix, vocês podem acessar à vontade. Porém, eu não posso esquecer aqui de mencionar que a gente chegou aos 30 mil inscritos. 30 mil inscritos. Gente, olha, muito obrigado pelo apoio. Se não fosse por vocês, realmente a gente não teria toda essa motivação para estar fazendo os vídeos aqui. Então a gente agradece muito, né? A gente sempre se esforça aqui para trazer um vídeo de qualidade com vocês, sempre com bastante informação musical, seja ela técnica ou não, né? Porque às vezes nem tudo é técnico, às vezes a gente dá o nosso opinião que a gente acha visualmente do vídeo, mas com certeza vocês sempre vão ver aqui sobre teoria musical, sobre questões da voz, sobre influências musicais dos artistas. Então a gente sempre se empenha a trazer sempre o melhor conteúdo possível falando de música para vocês, né? Portanto, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar agora a 50 mil. É a nossa meta, a nossa nova meta agora é 50 mil. Então se inscreva aí no canal. Para você que já é inscrito, não esqueça de ativar a notificação. Segue a gente no Instagram, o link tá na descrição de todos os vídeos aqui no canal. Bom, mas vamos lá ao que interessa, né? Recado dado, a gente já falou que tinha que falar aqui. Vamos lá ao que interessa, o que interessa agora é o Pentatonix. Então, bora reagir. Salve Regina. Isso parece canto gregoriano, né? Uau! Uou! Nossa, gente! Tudo isso em 30 segundos? Caramba! Como é muita eles coisa. são muito talentosos. E a gente vê que eles começaram com o canto gregoriano. A voz era utilizada muito mais as notas mais baixas, né? Pra trazer mais uma ressonância mais obscura. Não tem notas muito distintas, né? Uma coisa mais básica, né? Uma coisa mais monódica. E como eles conseguem fazer isso de uma forma brilhante, né? Que percepção musical. E a gente não pode esquecer que o canto gregoriano, ele na verdade ele teve uma mudança muito importante na música, porque até então existia música, só que o canto gregoriano foi a partir daí que a gente passou a conhecer as notas musicais, o dó, o ré, o mi. Então foi a partir daí, apesar de ainda ser uma coisa muito básica, mas para aquela época já era um grande avanço, né? E é muito interessante que a gente não pode esquecer que além do canto gregoriano, eles ainda passaram para a música barroca, né? E a música barroca foi quando houve uma junção do teatro, né, das representações teatrais com a música. E a partir daí surgiu o quê? A ópera, né? A gente pode até ver que eles colocam até mais elementos, né? Mais melodias, a voz fica algo muito mais rico. E depois já vai mais pro instrumental. Se eu não tô enganada, acho que isso é Beethoven. Eu também acho. Então, realmente, isso é uma coisa incrível, né? Que trabalho belíssimo que eles fazem. Eu acho que eles foram bem inteligentes em ter escolhido pelo menos esse início, né? Eles conseguiram englobar muito bem esse período, né? Que foi primordial pra música, né? Foram eventos que foram muito relevantes para a música, pelo que a gente conhece hoje da música, né? Nossa. Já é jazz. Já tem um pouco de blues. Because you're mine, Uou! I walk the line. Rock. Uou! Nossa!
Gente, olha isso, que incrível. Eles pegaram já um pouco do romantismo, né? Quando aparece em 1910, é uma música que a gente vê que ela é um pouco mais melódica, um pouco mais dramática, né? Pelos elementos, ornamentos que eles utilizam. Mas a gente vê que uma boa parte da década de 20 até a década de 50, né? Tirando um pouco do rock, é muito jazz, né? Jazz, blues, a gente vê que são coisas que prevaleceram muito nessas décadas. É verdade. E é muito interessante, né? Que tem, em algum momento ali, eles cantaram algo, veio um pouco depois do romantismo, que já era um musical, já era Broadway, né? Então a gente já vê ali que já tinham cantores que já executavam o canto do belting. Gente, olha, eu tô impressionado como eles conseguiram fazer um resumo interessante, né, dessa evolução da música. É verdade, a gente pode ver que uma coisa que a gente já fala há muito tempo aqui no canal, a forma como o jazz utiliza a voz, que não é um estilo que explora muitos ornamentos, notas extremamente altas ou extremamente baixas. Eles fazem isso, né, com as vozes deles, isso que é realmente incrível. Eles conseguem captar muito bem a essência, os ornamentos que cada estilo exige, porque cada estilo exige que a voz seja colocada, seja feita ajustes vocais de uma maneira diferente. O próprio belting, uma técnica que você não precisa utilizar necessariamente vários ornamentos vocais, é simplesmente uma forma como você vai fazer soar, né, a sua voz. Verdade. Uma coisa mais rock. Sim. Olha, tocou! Nossa! Beatles. Aretha Franklin. É como exige mais da voz, né? Já o som. Jackson 5. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Nossa! Celebrate good times, come on. Celebration, celebration. Disco music. Believe it, cause this is thriller. Hey, a thriller Michael night. Jackson. MC Hammer. Nossa! Destiny Child. Backstreet Boys. Don't want to meet your daddy. Uou! Isso é Outcast, né? É. I remember when I lost my mind. Shakira. I kissed a girl and I liked it. Taste of her cherry chapstick. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, Some nights I stay up, crashing in my bed. Now you're just somebody that call me maybe. Hey guys, thanks so much. Gente, que fantástico! Muito bom, incrível. E olha como é interessante, né, esse apanhado que eles fizeram, né, que a gente já havia mencionado isso anteriormente na reação, mas é interessante que a gente preste atenção que a partir de um tempo mais recente, né, vamos dizer, dos anos 2000 para cá, a gente vê que esses ritmos musicais se permaneceram, o soul, o R&B,
o hip hop, mas eles se sofisticaram, né? Da mesma maneira como a gente falou do canto gregoriano, que até aquele momento tudo era muito básico, e o canto gregoriano, apesar daquele momento, né? Hoje a gente tem uma perspectiva de que ele também era uma coisa mais básica. Naquela época já era muito sofisticado, já era uma coisa impressionante, que até então as pessoas ainda não tinham feito aquilo, né? Sem dúvidas, realmente é sempre uma evolução, né? A gente é sempre pego de surpresa. Mas realmente, assim, é fantástica a forma como eles utilizam, né? Utilizaram a voz aqui, porque é possível sentir cada elemento, cada estilo, pela forma como eles fazem as onomatopeias, ou como eles utilizam cada ornamento. A gente vê que quando vai chegando mais próximo dos anos 2000, né? Do século 21, a gente vê que eles vão colocando muito mais técnicas, né? Muito mais ornamentos vocais do que o que era mais básico quando tem o jazz ou quando tem o rock. A gente vê que o foco vai mais pro instrumental mesmo e o vocal fica mais básico, e eles conseguem captar isso muito bem, né? Essa essência da música, e é realmente incrível, porque isso mais uma vez mostra que eles também são ótimos músicos. Vídeo perfeito! Maravilhoso, maravilhoso. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião, e a gente quer saber agora da sua opinião. O que vocês acharam desse fantástico e incrível vídeo do Pentatonix? Deixa aqui sua opinião, deixa mais sugestões também, deixa bastante like e compartilha o vídeo. Bom, a gente fica por aqui, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Ó, a nossa campanha em 50k, agora a nossa meta é 50 mil, então ajuda aí, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!